Hey Yoka, vim aqui pra te encontrar. Hey Yoka, vim aqui para falar. Olá, minhas companheiras de jornada das 13 mães dos clãs originais do livro da Jane Sams. Hoje, então, nós vamos para a história da contadora de histórias, a sexta mãe, e por isso mesmo eu vim com os cabelos trançados, porque boa parte das nações dos povos originários da América do Norte Central chamam os contadores de história como cabelos trançados ou clã dos cabelos trançados. Bom, a contadora de histórias, então, ela traz ela é detentora dessa medicina, né? A medicina das histórias, né? E histórias de medicina, como se fala, porque ela ensina através dos exemplos que ela conta nas histórias, e ela é também a detentora da medicina Heyoka. Heyoka é então o palhaço sagrado, ele é o trickster, né? O trapaceiro. E, na verdade, ela nos ensina nos enganando, né? No sentido de que ela traz através do riso, porque Ryoka é a medicina do riso, para falar de coisas sérias. Às vezes nos tocando em coisas que nos faz vestir a carapuça, vamos dizer assim. Então, através de histórias que ela nos traz de outras pessoas, de coisas que aconteceram, ela está nos ensinando a nos firmar nos caminhos, a termos fé, a termos a inocência da criança para aprender. E ela traz também essa medicina do coiote, do lobo, né, que lhe passou a medicina de ensinar através de diversas maneiras, inclusive através da contação de histórias. Então, ela nos ensina a falar a partir do coração, aquilo que a gente de fato quer dizer. Bom, então vamos para a história. Ela vai contar essa história para crianças bem pequenas. Como ela diz, são histórias curtas para crianças que ainda não têm muito foco para histórias longas, porque as crianças que já completam 11 anos, os meninos vão para o clã dos jovens guerreiros e as meninas vão para o clã da borboleta, onde elas ensinam, elas aprendem, né, sobre o mundo da feminilidade, das transformações que vão ocorrer, né, com elas. E essas crianças que vão ouvir a história são crianças de 3 anos até então, antes dos 11 anos. E estava uma noite maravilhosa de verão, uma noite quente, com uma brisa que trazia o perfume das flores da árvore mimosa, e uma noite absolutamente estrelada, porque era uma noite da primeira noite da lua nova. E as crianças estavam muito empolgadas para ouvir a história. Eles amavam a contadora de história, porque ela sempre os tratou com muito respeito. Então ela começa com a saudação. Naué Esquenio, que significa grata a vocês por estarem saudáveis. E esse, na verdade, era um sinal para que elas se aquietassem e fizessem silêncio para ouvir a história. Então ela vai começar essa história assim. Muitas e muitas luas atrás, o vagalume era conhecido por esquece de brilhar, e ele era uma estrela com o nome esquece de brilhar. Ele vivia lá na nação do céu com suas 7 irmãs. As 7 irmãs, elas eram guardiãs
das 7 direções sagradas: norte, sul, leste, oeste, acima, embaixo, dentro, ensinando a todos nós a sermos gratos pela prosperidade que nos chegava dessas 7 direções. E então ela disse: lá em cima, olhem lá, ela apontou a direção da constelação do búfalo, do grande búfalo, e aonde haviam ali então as 7 irmãs estrelas. E a pequena estrela, seu irmãozinho, chamado Esquece de Brilhar. Por quê? Porque ele achava o máximo as suas irmãs terem uma tão nobre missão de guardar as 7 direções sagradas, mas ele mesmo estava inseguro sobre qual seria sua missão. Então, às vezes, ele ficava triste por isso, triste, até que apagava a sua luz. Aí, ora acendia aqui, ora acendia ali, mas no geral esquecia de brilhar. E por isso seu nome passou a ser Esquece de Brilhar. Um dia, uma noite, ele chegou na avó Lua e pediu para que ela permitisse que ele chegasse até perto da grande Mãe Terra, para que ele pensasse e refletisse sobre qual seria o seu propósito de vida. A avó Lua pensou, então deixou, mas antes ela o alertou para que ele não chegasse tão próximo assim à Terra, pois a gravidade da Mãe Terra poderia prendê-lo. E aí então já era, ele teria que ficar lá. Ele prometeu que teria cuidado. Então, logo na noite seguinte, ele começou sua viagem, descendo, descendo, muito feliz, até que pairou nas nuvens, e de lá de cima das nuvens ele olhava todos os seus irmãos, criaturas, animais, brincando naquela noite. Ele não conhecia aquelas criaturas, sempre havia estado na nação do céu. E ele então ficou extremamente feliz e querendo fazer parte daquela brincadeira. Até que ele gritou para o coiote lá embaixo: Ei, eu posso brincar com vocês? E o coiote então olhou para cima, achando que ele tivesse bem mais longe, falou: Claro, ficaria muito feliz que você entrasse nessa brincadeira. Vocês sabem, o coiote era conhecido como um velho trapaceiro. Mas enfim, de lá de cima, começou o Esquece de Brilhar a dançar e o coiote dançava embaixo. A estrelinha dançava em cima e o coiote embaixo. E com isso ele decidiu, o Esquece de Brilhar, descer um pouquinho mais para perto da terra. E foi descendo um pouquinho mais até que estava dançando ali sobre a cabeça do coiote. E então o coiote, fazendo, né, a sua voz macia de amizade para enganar essa pequena estrela que de fato foi hipnotizada e descendo e dançando até que o coiote pegou e comeu, Esquece de Brilhar, engoliu. Vocês devem imaginar o desespero de Esquece de Brilhar dentro da barriga do lobo. Muito, muito triste e chateado, sem saber como sairia dali algum dia. Acontece que mais ou menos nesse mesmo momento, a avó Lua já estava à procura de Esquece de Brilhar. Já tinha olhado por ali e não encontrava e começou a ficar preocupada e chamou então todas as suas estrelas de cauda, conhecida como cometas. Os cometas antigamente, não sei se vocês sabem, eram as mensageiras entre o céu e a terra.
Então elas começaram a olhar, a olhar, a olhar, mas ninguém conseguia encontrar Esquece de Brilhar. Claro, aquele coiote trapaceiro havia engolido Esquece de Brilhar. Lá dentro da barriga, então, ele começou a pensar em como a sabedoria que ele aprendeu com suas 7 irmãs poderia ajudá-lo a sair dali. Bom, ele lembrou porque o nome dele era Esquece de Brilhar. Afinal de contas, ele ficava lá, sempre pensando em qual seria a missão dele e esquecia de brilhar, achando então que o seu brilho não era tão lindo como o de suas irmãs. Bom, de qualquer forma, ele decidiu que era melhor ele começar a brilhar rapidamente, porque seria a única chance de suas irmãs encontrá-lo através do brilho. Então, ele bufou, ele inchou, fez força até que explodiu. Explodiu ali na sua luz, iluminou todo o seu corpo e também o corpo do coiote. O coiote assustou e percebeu que a sua trapaça havia voltado contra ele mesmo. Afinal de contas, e agora como é que ele poderia esconder? Porque a essa altura as estrelas de cauda já estavam ali rondando, elas eram as escoteiras da avó Lua. Então, por mais que ele corresse, ele não conseguiria esconder. E ele já estava ali pensando como faria para enganar essas parentes de Esquece de Brilhar. Mas acontece que elas viram, então, esse brilho na barriga do lobo. E ele corria, e ele corria, e ele corria, mas não adiantava, até que num momento de desespero, ele abriu a boca e deixou o Esquece de Brilhar sair. Mas ele ficou preso no magnetismo da Terra e não conseguia voltar, e nem tampouco alguém poderia resgatá-lo. Mas as suas irmãs viram tudo e ficaram todos querendo dar uma grande lição no lobo, nesse coiote trapaceiro, que ainda corria desconfiado. Então as estrelas caudas falaram para o povo nuvem sobre o que tinha acontecido, que falaram para os trovões, que falaram para os gravetos de fogo, e todos eles reuniram para dar uma boa lição nesse trapaceiro. Enquanto isso, Esquece de Brilhar perguntou para a Mãe Terra: Mãe Terra, como eu posso fazer para voltar para minha casa, para a nação do céu? E lá ele ficou aguardando a resposta. Enquanto isso, os parentes de Esquece de Brilhar, lá na nação do céu, começaram a se reunir e já se ouvia o barulho de tempestade de trovão para cima do lobo. Encheram o povo nuvem de povo gotas de povo gelo e começaram a atirar em volta do coiote que saiu correndo até que um graveto de fogo tocou fogo na cauda dele e não houve outro remédio senão pular no primeiro lago que ele encontrasse. Esse nunca mais esqueceu desse acontecido. Bom, Esquece de Brilhar teve ali, naquele momento, a resposta da Mãe Terra, que disse o seguinte para ele: Esquece de brilhar. Você não poderá mais voltar para a nação do céu. Você terá que ficar conosco aqui, como uma criança da terra. Se eu deixar você ir, eu terei que soltar o meu magnetismo. E acontece que então todas as minhas outras criaturas serão jogadas para fora da terra. Entenda, você foi responsável, pois não ouviu os alertas da avó Lua para não chegar tão perto. Agora terá que ficar conosco e você pode então escolher que criatura você quer se transformar. Esquece de brilhar, ficou muito triste,
porque ele nunca mais veria suas irmãs estrelas. Mas ele compreendia e sabia que a Mãe Terra estava certa. Sabia que a responsabilidade era toda dele de não ter ouvidos alertas da avó Lua. Então, ele pensou e decidiu. Disse para a Mãe Terra que gostaria de ser um ser voador que brilhasse como uma estrela. A Mãe Terra então disse: Pois bem, e ela o transformou num tipo de um inseto rastreador estranho que tinha então uma estrelinha na sua cauda. Ele era então conhecido como inseto relâmpago, o que hoje nós conhecemos como vagalume. Bom, a tempestade já foi se abrandando, mas o lobo não pode nem ver o vagalume, pois ele sai correndo, lembrando dos parentes de Esquece de Brilhar e lembrando da sua cauda queimada. Então, o vagalume sempre lembrava ao lobo a não enganar seus parentes ou a lembrá-lo de que foram os únicos parentes a quem ele não enganou. Acontece que o vagalume também nos lembra, a nós duas pernas, de deixar a nossa medicina brilhar e manter um cintilar em nossos olhos, para que o trapaceiro não possa nos enganar, fazendo-nos seguir trilhas tortuosas. Bom, todas as crianças estavam ali boquiabertas e amaram, saborearam cada palavra da história. No final, então, dessa história, os irmãos vieram, né, para buscar os seus irmãos pequenos para dormirem. E todos eles lembravam, né, da história antes contada do homem do sono, né? Então, eles acreditavam que o homem do sono vinha jogar pozinhos de sono nos olhos deles para que eles tivessem bons sonhos. E caso então eles resistissem dormir, o homem do sono fazia com que eles tivessem pesadelos. Bom, foi essa a história. Então a contadora de história, ela agradeceu muito, né, a oportunidade, agradeceu ao grande mistério essa oportunidade dela dar prosseguimento a esse talento que ela tem, essa medicina da contação de histórias. Então, nos seus pensamentos ali, ela ouviu o uivar do lobo, esse lobo que caminhou com ela sempre em espírito e que era também o seu totem que lhe deu essa habilidade de ensinar de diversas formas, novos caminhos para aprender a ensinar. A matilha de lobos cinzentos que moravam acima do rio, nos montes, tinha sido seus amigos, através das várias luas maduras, quando sua tribo veio morar perto do rio. Lua madura, então, é a lua de verão. Muitas vezes ela observava suas caçadas e brincadeiras quando visitava os prados superiores. Ela aumentou sua voz para saudar seus irmãos e irmãs, retornando seu saudar com um uivo que parecia como o deles. A saudação da mãe do clã foi respondida novamente, sinalizando que o homem do sono estava acenando para que a contadora de histórias descansasse e revigorasse seu corpo, para que ela pudesse sonhar as alegrias que vão ser encontradas no sol vindouro. Mais tarde, quando a contadora de histórias estava aninhada em sua veste de dormir, ela sonhou com a pomba, que às vezes era chamada de pequena águia preta,
era um tipo de pomba. Em seu sonho, a pomba estava cavalgando nas costas de um búfalo, festejando os insetos que havia encontrado na pelagem do búfalo. O azul escuro e iridescente das penas da pomba brilhou na luz do sol, cintilando ao meio de toques brancos de penas agraciando suas asas e cauda. No sonho, a pomba falou de sua medicina, que era o talento de aliviar a dor dos outros. O talento de aliviar a dor dos outros, essa era a medicina da pomba. Pequena Águia Preta ensinou à contadora de histórias que o desconforto era um aviso que mostrava mudança no corpo. Essa pomba contou à contadora de histórias que alguns duas pernas não querem atravessar nenhum tipo de desconforto, porque eles não entendiam que arrepios e febres eram formas do corpo de traçar limites. Depois que a tribo humana entender as lições de crescimento encontradas através dos desafios do desconforto, a pomba enviaria seu espírito para remover o desconforto e a dor. Como seu homônimo, a águia pomba mostrou às duas pernas como encontrar a liberdade. A águia ensinava a liberdade do espírito e a pomba ensinava a como permitir o entendimento e a liberdade do espírito entrarem no corpo. A contadora de história era a ouvinte do seu sonho, como as crianças eram suas ouvintes durante suas horas acordadas. A guardiã do humor quase acordou a si mesma quando riu ao escutar a pomba cantarolando sobre sua prima das regiões tropicais da Ilha da Tartaruga. Pomba descrevia sua prima alada como tendo o maior bico imaginável e penas de cores brilhantes, porque o bico da prima era tão grande comparado ao seu corpo, e ela era conhecida por ter seu nariz metido nos assuntos de todos. Bom, Pequena Águia Preta chamava a prima de Tucana e dizia que a sua medicina era o sistema de alerta da selva. Tucana muitas vezes visitava os sonhos da tribo humana que moravam longe, bem longe, para que se tornassem mais observadores. Quando o problema ou perigo estavam próximos, Tucana voaria através da selva no mundo tangível, ou enviaria seu espírito voando através do tempo do sonho, chamando um alerta para aqueles que precisavam prestar atenção ao sinal de perigo. Pomba quase sempre seguia Tucana, voando através dos sonhos, mostrando aos humanos como evitarem as dolorosas lições encontradas por não estarem atentas aos sinais de alerta e perigo ao longo da vermelha estrada da vida. Pequena Águia Preta contou à guardiã da medicina das histórias como os alertas de sua prima de bico grande poderiam ensinar aos seres humanos a estarem cientes das situações que poderiam removê-los do seu bem-estar físico. Como Tucana morava em uma parte bem distante da Ilha da Tartaruga, Pomba estava introduzindo à mãe do clã a medicina do tucano, através do sonho, dando à contadora de histórias a sabedoria da medicina do tucano para que ela pudesse ter sua proteção se ela alguma vez precisasse.
contadora de histórias agradeceu à pequena águia preta pela apresentação e pelas lições que ela tinha descoberto no seu sonho. Quando a contadora de histórias despertou, ela descobriu que a luz do avô-sol não havia ainda agraciado o céu da manhã. Então ela se manteve deitada em silêncio, refletindo na medicina que ela havia recebido durante a noite. História atrás de história preencheu sua cabeça com novas formas de partilhar sabedoria que havia sido apresentada a ela. A mãe do clã sentiu a sensação de frescor enquanto sentiu o cheiro das plantas cobertas de orvalho da brisa da manhã. As tradições orais continuariam a viver enquanto os que falam suas verdades eternas passassem de geração a geração, dando às crianças humanas da Terra uma forma de compreender suas vidas. Ela estava feliz de ser parte desse legado oral e que as criaturas professoras estavam predispostas a partilhar sua medicina com ela, para que ela pudesse passar essa medicina em frente nos contos que contava. As criaturas professoras aqui são os animais. A guardiã da medicina de histórias fechou os olhos por um momento e viu o espírito de sua nova amiga, a tucana. Silenciosamente, ela permitiu seus pensamentos a perguntar em tucana se aquele ser alado havia enviado seu espírito por um motivo ou apenas uma saudação à mãe do clã nesse novo sol. Tucana falou à contadora de histórias, sussurrando uma mensagem que seria sempre parte da memória da guardiã do humor. Tucana então falou: Mãe, eu venho te dizer que muitas mudanças vão suceder às duas pernas durante a passagem de mundos. Meu alerta é duplo. Se as crianças da Terra esquecerem de rir de si mesmas, elas vão perecer das ações que tomam quando a seriedade estrangula seu senso de brincadeira e risada. A tribo humana precisa ser mostrada como usar o humor para diluir situações potencialmente dolorosas ou destrutivas. Se eles esquecerem de balancear o sagrado com a irreverência, a alegria de viver será perdida. A segunda parte do meu alerta diz respeito a manter tradições orais. Quando a medicina da história for passada para várias gerações e tiverem verdade, essas sábias maneiras vão dar suporte aos humanos no seu crescimento através dos tempos. Permitir que essas histórias morram seria uma injustiça. As crianças da Terra vão mudar e algumas vão perder a conexão com o mundo natural. Apenas através dos seus sonhos, a medicina das histórias os manterão conectados ao resto da família planetária. Qualquer pessoa que puder falar a verdade ao contar um conto vai dar aos ouvintes uma forma de refletir suas vidas sem apontar dedos. Vai carregar a minha medicina do alerta. Se os alertas permitirem àqueles que ouvem retornar ao seu equilíbrio, a unidade será atingida. A contadora de histórias agradeceu a tucana por seu alerta duplo e então mostrou à sua amiga penuda o quão bem havia ouvido a mensagem ao responder. Então, minha amiga irmã bicuda do céu, eu devo lembrar que se não prestarmos atenção à sabedoria encontrada na contação de histórias, nós poderemos nos ver mostrando nossas caudas no mundo. A contadora de histórias e o espírito da tucana riram e riram.
A luz do sol quebrou o cinza da madrugada. As severas advertências foram levadas a sério e compreendidas. Os alertas das duras lições encontradas no desequilíbrio refletiam as dores e lamentos humanos, mas a risada era um golpe nas escuras nuvens que constituíam as limitações humanas, aparentemente escondendo as alegrias que poderiam ser encontradas em ser humano. Contadora de histórias, entendeu e estava disposta a encarar o futuro com suas crianças, sempre ciente que esses seres humanos tinham que encontrar a verdade por si mesmos. Ela sabia que suas histórias seriam um conforto para os cansados no caminho sagrado, e por essa razão ela as contaria, de modo que falar a verdade da sabedoria e das tradições sagradas nunca morreria. E é essa então a história. Que a gente não esqueça de sempre combinar essa irreverência no nosso caminho. O sagrado e a risada. Nunca esquecermos que a risada, que o riso é capaz de diluir, de retirar dificuldades do nosso caminho. Gratidão, gratidão à contadora de histórias. Até mais.